Bom dia! Vamos para a leitura e reflexão das senhas diárias para o dia de hoje, dia 23 de fevereiro de 2023, quinta-feira, segundo dia da quaresma. E o título que eu dou para estas senhas, para esta reflexão, é: afastem-se do mal e busquem o bem. A quaresma como ensaio. Eu não gosto muito de usar as palavras mal e bem, porque a realidade não é bem assim. Mal, bem. Ruim, bom. Ela é muito mais líquida, muito mais misturada do que simples, do que essa resposta maniqueísta simples de branco-preto, ou preto-branco. Mal, bem, bem, mal. Não é tão fácil. O bom e o mal, às vezes, na realidade, é muito mais misturada a coisa, não é tão fácil assim. Mas vamos falar assim: amor, desamor, paz, guerra, justiça, injustiça. Se a gente pega mais assim específico, é um pouco mais fácil de entender. O que causa a morte, o que leva à vida, ou sustenta a vida, o que traz vida, o que causa a morte. Fica um pouco mais simples, mais realista, né? Mas tudo bem, afastem-se do mal e busquem o bem. Em você como indivíduo, em você como parte de um grupo e a sociedade. E aí podemos colocar esse tempo de quaresma como um ensaio. Pense assim, tem costume, é bastante europeu, de na quaresma tentar livrar-se ou diminuir certos erros individuais, sociais. Então tem campanhas, por exemplo, como em alemão, eine Woche ohne, ou uma semana, 7 dias, sem. Então deixar de fazer alguma coisa negativa nos seus hábitos tão teimosos às vezes. Como, por exemplo, o hábito da teimosia. O hábito de ser ranzinza, o hábito de ser tão egoísta, ganancioso. Eu conheço gente que acorda de manhã pensando em dinheiro. Faz pouco tempo, hoje de manhã, cedinho, eu encontrei uma pessoa assim. Mas para quê? Já de manhã, poxa, não consegue conversar sobre uma... Então, a quaresma como ensaio. Em vez de ser tão egoísta, quem sabe pensar nos outros. E tornar isso uma nova qualidade da sua vida. Afastar-se daquele mal e buscar o bem, que é de Deus, amar ao próximo, a próxima. Nesse tempo de quaresma como um ensaio. O primeiro versículo para o dia de hoje vem do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Convertam-se dos maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer? Convertam-se dos maus caminhos. Por que vocês haveriam de morrer? Ezequiel estava falando isso para o povo de Israel.
E talvez você devesse falar para o Brasil, por exemplo, e para você, individualmente, para o seu grupo, para a sua comunidade da igreja, quem sabe. Porque o mal cria a morte, senão a sua vai adiantar a morte de alguém. Uma injustiça, por exemplo. Vai causar dano para outras pessoas, vai causar baixa da autoestima, vai causar sofrimento, vai causar pobreza, quem sabe, quando a gente pensa em sistema econômico. Convertam-se dos maus caminhos. Agora, aproveitar o tempo de Quaresma como ensaio para que se torne um hábito. E o segundo versículo vem de Mateus, capítulo 6, Evangelho segundo Mateus 6:13. Livra-nos do mal. Nós pedimos na oração do Pai Nosso. Isso é lá na oração do Pai Nosso. Livra-nos do mal. Não só assim, livra-nos do mal como se fosse um amuleto, mas também livra-nos do mal como pensamento, como forma de viver, como nosso egoísmo. Livra-nos do nosso mal. E a oração é escrita por Friedrich Dürr. Só não está se deslocando o texto. Então, a oração que ele escreveu. Já se avizinha a luz do dia. Isso é lido de madrugada. E também pensando no reino de Deus. Já se avizinha a luz do dia. A Deus rogamos, cheios de confiança. Neste dia, protege-nos de tudo o que nos poderia causar dano. Refreia da nossa língua o poder. A língua tem muito poder, faz muito mal. Para que ela não provoque ódio e rancor nas outras pessoas, em mim, na sociedade. Não permite que a clara visão de nossos olhos seja embaçada pelo mal. Né? Aí já é questão social também. O primeiro texto vem de Colossenses, capítulo 3, versículos 8 a 11. Agora, abandonem todas estas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Aquela linguagem que causa nojo, né? Tem gente que fala assim. Não mintam uns aos outros. Isso é linguagem indecente também, tá? Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho Adão, o homem pecador, com suas práticas, e se revestiram do novo, amoroso homem, ser humano, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem de seu Criador. Renovado, Lutero dizia, a cada dia, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu. Poderíamos dizer hoje em dia branco, negro, entre circunciso e incircunciso, entre batizado e não batizado, bárbaro e cita, não sei por que ele cita esses dois povos, escravo e livre. Olha aí, o explorador da mão de obra e o que vende sua mão de obra barato, né? Entre o patrão e o empregado. Não há mais diferença em Cristo. Mas Cristo é tudo e está em todos. O que isso quer dizer nesta quaresma? A gente vê como algumas pessoas fazem diferença entre
o rico e o pobre, o bem vestido e mal vestido, como existe racismo, machismo. Não há mais. Em Cristo é impossível isso aí, essa acepção de pessoas. E o segundo texto é Romanos 3, 27 a 31. Onde está, então, o motivo de vanglória de qualquer pessoa? Está fora, é excluído. Baseado em que princípio? Não no da obediência da lei, não, mas no princípio da fé. Todo homem é justo por sua fé e por suas obras, dizem os apóstolos também. Pelas obras os conhecereis, pelos frutos os conhecereis. Às vezes a pessoa nem diz que acredita em Deus, nem vai à igreja, mas é boa, é amorosa. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente das obras de obediência à lei, aquela lei religiosa. Né? Deus é Deus apenas para os judeus, ou apenas para os crentes, digamos assim. Ele não é também o Deus dos gentios, dos não crentes? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justifica, ama os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Não. Pelo contrário, confirmamos a lei. A lei é boa para nos dizer coisas más, mas só que não basta obedecer ela, não. Precisa mais. Precisa amor. Afastem-se do mal e busquem o bem. Precisa amor. E a gente ser transformado pelo amor. A quaresma como ensaio. Um bom segundo dia de quaresma, um bom dia.